Olá, começa aqui mais um episódio do Macro Review, o podcast de economia do C6 Bank. No programa desta semana, a gente fala da inflação brasileira, que deu uma trégua. A variação dos preços entre maio e junho foi negativa, houve deflação. É um movimento que a gente não via desde setembro do ano passado, quando o corte de impostos sobre combustíveis puxou o IPCA para baixo. Agora, a inflação acumulada em 12 meses está na casa dos 3%, bem abaixo do pico de 12% de abril de 2022. Seria esse alívio um sinal verde para promover cortes generosos na Selic? A missão do Banco Central de controlar os preços já foi cumprida? Nós vamos refletir sobre essas questões e vamos falar ainda dos pontos polêmicos da reforma tributária e da nossa projeção para o PIB brasileiro de 2023 e para o dólar. A gente vai ter ainda a participação da Gabriela Santos, do JP Morgan Asset Management, que vai contar o que mexeu com os mercados globais nos últimos dias. Eu sou a Bianca Alvarenga. Eu sou a Nayara Fraga. E hoje é 17 de julho de 2023. Vamos lá? Depois de um longo período de preços subindo, a inflação brasileira esfriou e esfriou bem. O resultado do IPCA de junho, que foi divulgado na semana passada, mostrou que a inflação no Brasil está em 3,16% no acumulado de 12 meses. Se a gente compara com 2022, a gente vê uma boa diferença. Um ano atrás, a inflação cheia estava perto de 12%. Essa melhora na inflação vem principalmente da queda do preço das commodities. No primeiro semestre deste ano, o preço do grão, e eu falo aqui de milho, trigo e soja, o preço desses grãos caiu mais de 20%. Isso puxou para baixo o valor de diversos alimentos, do óleo de soja à carne. Afinal, os grãos são a base da alimentação dos rebanhos. Só para a gente ter uma ideia do tamanho do alívio para os alimentos, num acumulado de 12 meses, a inflação dessa categoria exibe uma alta de apenas 2,9%. Em junho do ano passado, a inflação dos alimentos era de quase 18%. Outra commodity que viu seu preço ser reduzido foi o petróleo. O preço do barril de petróleo caiu 18% entre janeiro e junho de 2023. Essa queda fez o preço dos combustíveis cair no Brasil, da gasolina ao gás de botijão. Também no primeiro semestre, o preço das matérias-primas metálicas recuou. A cotação do minério de ferro caiu mais de 10%. Isso fez os insumos usados na indústria ficarem mais baratos, resultando aí na diminuição dos preços de bens manufaturados. Os eletrodomésticos e os veículos, por exemplo, apresentam uma forte desaceleração se a gente olhar para o intervalo de 12 meses. No caso dos veículos, o recuo registrado em junho, agora, veio do Programa Governamental de Incentivo à Compra de Carros Novos. Houve redução de impostos e incidentes sobre veículos abaixo de R$120 mil. Apesar dessa moderação nos preços no Brasil, a gente vê que o núcleo da inflação calculado pelo Banco Central, que desconsidera itens voláteis e dá uma perspectiva mais limpa dos preços, a gente vê que o núcleo da inflação segue próximo dos 6%. É quase o dobro do IPCA acumulado em 12 meses e é quase o dobro também da meta que a autoridade monetária tem que seguir neste ano, que é de 3,25%. O principal obstáculo para a redução dos preços no Brasil vai continuar sendo a inflação do setor de serviços, categoria em que entram hotéis, restaurantes, academias. Esse setor registra alta de mais de 6% em 12 meses. Vale lembrar que esse não é um desafio particular do Brasil. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a Europa também enfrentam problemas para controlar os preços dos serviços. É verdade que a inflação cheia, a inflação acumulada em 12 meses dessas regiões, está em declínio, mas o núcleo da inflação segue elevado. É por isso, aliás, que os juros devem continuar subindo no mundo desenvolvido. O que tem puxado o preço dos serviços para cima, lá fora e aqui, é o mercado de trabalho aquecido. No Brasil, o desemprego está perto de 8%, um valor abaixo da média histórica, que é de 10%. Uma população com maior número de pessoas empregadas garante mais renda para as famílias e isso mantém a demanda e os preços dos serviços lá em cima. Nossa expectativa é de que o Banco Central reduza a taxa Selic aos poucos, isso com base na queda da inflação recente e na melhora das expectativas dos analistas econômicos. A gente acredita que o início do ciclo de queda da Selic vai começar em agosto, como o próprio Banco Central sinalizou na ata da última reunião. A gente detalhou isso no episódio de número 65.
A autoridade monetária brasileira deixou bem claro que pode começar a cortar no mês que vem. E é principalmente em decorrência dessa sinalização que nossa equipe de economia revisou a projeção para a Selic. A gente espera que o primeiro corte seja de 0,25 ponto percentual. Para o médio prazo, nossa expectativa é de que a Selic termine 2023 em 12% e que chegue ao fim de 2024 em 9,5%. Hoje a Selic está em 13,75%. Mas é importante dizer que a inflação deve voltar a subir nos próximos meses no Brasil. É que o efeito provocado pela desoneração de impostos vai passar, ou seja, a retirada de pontos da inflação permitida pelo corte de ICMS sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações, que foi uma medida adotada no ano passado, isso vai deixar de produzir efeito em breve. E o mesmo raciocínio se aplica aos descontos no preço dos automóveis no Brasil. Esse programa de incentivo à compra de carros, a propósito, já acabou. Nos nossos cálculos, o IPCA chegará ao fim de 2023 em 5,8%. Partindo para um tema que segue em alta, vamos falar agora de reforma tributária. A proposta que promete simplificar o sistema de impostos brasileiro foi aprovada na Câmara dos Deputados há 2 semanas e está agora sob análise do Senado. Tudo indica que o texto vai sofrer alterações, uma vez que há pontos de discordância entre os congressistas. Por enquanto, os principais impasses são: primeiro, a dinâmica do chamado Conselho Federativo. A gente sabe que o texto, da forma como foi aprovado na Câmara, estabelece a criação de um colegiado, um conselho formado por estados e municípios para gerir a arrecadação do Imposto sobre Bens e Serviços, o IBS, que, lembrando, é o tributo que vai substituir o ICMS e o ISS. A resistência existe porque seria papel desse Conselho Federativo fazer o repasse do dinheiro para os estados e municípios. Então, os congressistas estão discutindo como vai ficar essa divisão do dinheiro arrecadado. O segundo impasse da reforma tributária está no Fundo de Desenvolvimento Regional. Aqui, de novo, a discussão é sobre a divisão de recursos. É que a proposta prevê a criação de um fundo para compensar a perda de arrecadação que estados e municípios vão ter em razão do fim de benefícios fiscais concedidos às empresas. Porque pensa, se as empresas perdem os incentivos fiscais para produzir num estado específico, ou seja, se ela tiver que começar a pagar mais impostos para manter sua produção naquele estado, essa empresa pode querer buscar outro lugar para montar sua fábrica. Então, os governadores debatem agora sobre como os recursos desse Fundo de Desenvolvimento Regional vão ser divididos. E o último ponto da reforma tributária que ainda não encontrou consenso foi o das exceções. Além do estabelecimento de taxas menores para algumas categorias do setor de serviços, como restaurantes, hotéis, parques de diversão e outras, o texto da reforma aprovado na Câmara prevê exceções como a desoneração dos produtos que compõem a cesta básica e a redução da alíquota para diversos produtos, de artigos pesqueiros a insumos agropecuários. A questão é o volume de itens que fugiriam à regra. O receio é de que o valor do imposto único acabe sendo maior do que o esperado e que o novo sistema tributário como um todo se torne complexo. A proposta da reforma tributária passará pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado e depois seguirá para o plenário da Casa, para apreciação dos senadores. Se houver alterações significativas no texto, a proposta vai voltar para a Câmara. A expectativa é que o tema tenha um desfecho até o fim do ano. Aproveitando que o assunto é esse, a gente recebeu alguns comentários de ouvintes que disseram que ainda não entenderam como ficará o sistema de tributos, né? Se a gente vai pagar menos ou mais impostos. E aqui vale explicar que ainda não dá para ter uma resposta clara em relação a isso. Como a gente falou na última edição, muitos detalhes ainda precisam ser definidos na proposta. Alguns pontos cruciais, como o próprio valor da alíquota dos novos impostos, ainda não foram decididos. Então a gente precisa esperar um pouco para entender como vai ficar a reforma. Vamos falar agora da revisão de cenário feita aqui pela nossa equipe de economia do C6 Bank. Todo mês nós publicamos um relatório que reúne as nossas expectativas para os principais indicadores econômicos do Brasil. Eu vou destacar agora 2 pontos da nossa análise. O primeiro é o PIB.
A gente revisou de 2% para 2,5% a nossa projeção para o crescimento da economia brasileira em 2023. Isso porque dados recentes vieram mais fortes que o esperado. E quais dados são esses? Bom, a gente tem as sondagens da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, e os indicadores antecedentes, que são índices que antecipam o movimento da economia, que servem como um termômetro. E o que esses dados estão contando? As sondagens da FGV exibiram uma maior confiança do empresariado nas áreas de serviços, comércio e indústria. E os indicadores antecedentes, como produção de petróleo, consumo de energia, venda de veículos, eles também apontaram para uma economia ainda resistente. Então, se antes a gente estimava uma alta de 0,3% para o PIB do segundo trimestre deste ano, agora a gente projeta expansão de 0,9%. Mas, na segunda metade do ano, deve haver contração da economia. Apesar da provável safra recorde de soja para 2023 e dos estímulos fiscais, aqui eu estou falando de gastos do governo com Bolsa Família, aumento do salário mínimo, aumento da faixa de isenção do imposto de renda para a pessoa física e aumento do salário do funcionalismo, por exemplo, apesar desses estímulos para o PIB, os efeitos dos juros altos no Brasil e da desaceleração global devem durar até o ano que vem. Outro ponto importante do nosso cenário econômico e que vale destacar é o dólar, que deve voltar a ficar acima de R$ 5,00. Nós mantivemos a nossa projeção de que a taxa de câmbio deve se depreciar, com a provável queda da Selic num contexto em que a taxa básica dos Estados Unidos segue alta, o chamado diferencial de juros diminui. O que eu quero dizer é que, nesse cenário, a opção de investir em títulos públicos do Brasil se torna menos atraente, o que pode resultar em uma menor entrada de dólares no país e, consequentemente, em uma valorização da moeda americana ante o real. A gente acredita que o dólar encerrará 2023 próximo de R$ 5,30. Para 2024, nossa projeção é de R$ 6,00. Bom, esse foi o primeiro bloco do episódio de hoje. Fica por aí que depois do recado da Larissa a gente volta com análise internacional. Oi, eu sou a Larissa, especialista de investimentos do C6 Bank, e vim te dar um recado rápido. Todo mês, eu apresento no YouTube do C6 Bank o programa Carteira C6. Ele traz um resumo da nossa carteira mensal, que é um conjunto de ativos selecionado cuidadosamente pelo Comitê de Investimentos do banco, de acordo com o cenário econômico. Vá lá conferir! youtube.com/c6bankoficial. Começando aqui agora o quadro Mercados Globais, sessão que a gente apresenta no Macro Review uma vez a cada quinzena para discutir o que está movimentando os mercados lá de fora. Quem fala com a gente nesse episódio é a Gabriela Santos, que está de volta das férias. Lembrando que a Gabriela é estrategista de mercados globais do JP Morgan Asset Management. Um dos grandes temas acompanhados pelos investidores nos últimos dias foi a queda da inflação nos Estados Unidos. Os dados do CPI, que é o Índice de Preços ao Consumidor americano, esses dados mostraram que a inflação caiu de 4% em maio para 3% em junho, isso no acumulado de 12 meses. Foi uma trégua maior até do que os próprios analistas esperavam. A Gabriela contou que esse dado da inflação nos Estados Unidos deu um impulso para as bolsas de valores. Vamos ouvi-la. Os investidores particularmente gostaram de ver que a desinflação está bem diversificada por energia, alimentos, bens e serviços também. Isso alimentou a esperança de que a economia americana pode ter a desejada desinflação sem ter uma caída rápida demais de atividade, especialmente os dados do mercado de trabalho nos últimos meses têm surpreendido positivamente nos Estados Unidos, mostrando uma certa normalização de contratação, mas sem nenhum colapso. Esse cenário de um soft landing, ou um pouso suave da economia americana, tem impulsionado os mercados acionários nos Estados Unidos e no mundo, subindo semana passada 2,5% nos Estados Unidos, mais de 3% em países desenvolvidos e em emergentes, tendo também uma semana positiva, subindo mais de 4%. Mercado de renda fixa, os juros na curva, que tinham subido muito em maio e junho,
caíram rapidamente a semana passada, com a perspectiva de que o Banco Central americano tenha somente mais um aperto de juros aqui no final de julho, e aí depois entra em uma pausa. Por fim, esse cenário de pausa e pouso suave causou o dólar versus várias moedas a depreciar semana passada mais de 1%. A Gabriela também fez uma análise sobre a China. Os investidores estavam na expectativa em relação aos dados de crescimento do país, que foram divulgados na noite de ontem, domingo. Os números confirmaram que a economia chinesa segue morna, mas o mercado está olhando o copo meio cheio, digamos assim. A Gabriela explica. Especialmente em abril, maio, junho, os dados econômicos têm decepcionado, a economia está crescendo, tem a reabertura, volta de mobilidade ao normal na China, porém não tão forte quanto esperado, especialmente o consumo das famílias não está acelerando e ficando mais diversificado como era esperado. Porém, o entusiasmo com China tem melhorado recentemente, porque agora a expectativa é que os políticos econômicos na China deem mais estímulo à economia para melhorar a confiança e melhorar essa aceleração, e com isso tivemos as ações chinesas subindo 6% semana passada. Incrível como o sentimento pode mudar rapidamente. Hora da nossa agenda. Eu compartilho agora os dados econômicos que a nossa equipe acompanha nos próximos dias. Na terça-feira, 18 de julho, nós acompanhamos os dados de vendas do varejo dos Estados Unidos. A expectativa do mercado é de expansão das vendas, que permanecem em patamar elevado e acima da tendência histórica. Na quarta-feira, 19 de julho, nós acompanhamos os dados de inflação ao consumidor, o CPI, do Reino Unido. Nossa expectativa é de que o núcleo da inflação britânica continue elevado, bem acima da meta que o Banco da Inglaterra tem que seguir. Bom, é isso. Chegamos ao fim do episódio de uma semana de agenda mais curta. Muito obrigada a você que nos acompanhou até aqui. Aproveito para agradecer aos ouvintes que deixaram comentários no último programa. Paulo, Charles, Eli, Fátima, Sandro, Adilson, Ian, Welton, Antônio, Edson, Alain e mais os ouvintes com arrobas complicadas que a gente não conseguiu entender, mas que a gente quer também incluir nesse agradecimento. Muito obrigada, pessoal. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são o Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, junto com a Nayara Fraga e Bianca Alvarenga. A edição de som é da Thaís Andréa. A divulgação nas redes sociais fica com Karina Campos e Sara Santana. Lembrando que você pode seguir o Macro Review na sua plataforma favorita de podcasts. Assim, quando a gente publicar um novo episódio, você será notificado. É bom para quem quer ficar por dentro da economia e para quem quer conhecer uma visão original dos fatos econômicos. Uma boa semana para você e até a próxima!